Uma boa noite a todos. Vamos então continuar com nossos estudos da noite, com a obra Gênesis, no capítulo 12. Vamos fazer a leitura. Saiba compreender o que significa servir a Deus. Deus, a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa. Entretanto, quer ser servido, mas indiretamente através de suas manifestações, que são as criaturas animadas ou inanimadas. Todas as vezes que servimos a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. Isso nunca tinha saído, né? Não. Legal. Então vamos fazer a nossa prece. Convidamos a todos, vamos nos harmonizarmos. Vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus e rogando a Ele muita paz, muita harmonia, que possamos ter um bom entendimento desse conteúdo da noite, que nossos mentores amigos nos inspirem, nos ilumine a mente, nos aclarando, e que o nosso Pai Francisco esteja conosco, orientando a todos, iluminando, e que possa essa luz se externar ao bairro, aos vizinhos, a todos aqueles que estão acompanhando conosco pela internet, nos seus lares, que possam receber também um amparo, vibrando positivamente. E assim, Senhor, então damos início às nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Então vamos iniciar um capítulo novo, capítulo 12, Gênesis mosaica. Aí nós vamos falar sobre os 6 dias, né, da criação e o paraíso perdido. Então aqui Kardec ele fez um estudo da Gênese bíblica, né? Da Gênese de Moisés. E aí então isso aqui é bom a gente guardar bem, que Kardec então ele abre o caminho para o estudo bíblico. Não, isso aí não tá rolando, vai ter que clicar na setinha. Ou tu clica ali. Então o Kardec ele abre, ele dá início a essas atividades de estudos bíblicos. Então ele já falou bastante coisa aqui na Gênesis, por isso que a Gênesis é importante a gente estudar, a Gênesis de Kardec, que ele explica bastante coisa para nós para fazer um estudo bíblico. Então ele vai dar as chaves ali necessárias para a gente ter um entendimento. E aí então ele falando aqui sobre os 6 dias, nós já vamos ver bastante coisa aqui que vai fazer a leitura. Aqui, bem dizer, vai ser feita a leitura da Bíblia mesmo, lá da Gênesis de Moisés. Ele faz toda a leitura ali do capítulo 1 e aí depois vai fazendo os comentários ali, né? Então vamos lá, podem começar a leitura então, por favor. Tá? Então esse é o capítulo 1 da Gênese bíblica. Quem tiver em casa a Bíblia pode ler pela Bíblia também. No capítulo 1 e no verso 1 em diante. Os 6 dias. Capítulo 1. No começo Deus criou o céu e a terra. A terra era uniforme e inteiramente nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ora, Deus disse: que a luz seja feita, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Deus disse também que o firmamento seja feito no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam sob o firmamento. E isso assim se fez.
E Deus deu ao firmamento o nome de céu. E da terra e da manhã se fez o segundo dia. Deus disse ainda que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que apareça o elemento árido. E isso assim se fez. Deus deu ao elemento árido o nome de terra e chamou mar a todas as águas reunidas. E viu que isso estava bom. Deus disse ainda que a terra produz a erva verde que traz a semente e árvores frutíferas que trazem os frutos, cada um segundo sua espécie, e que contenham em si mesmas as suas sementes, para se reproduzirem na terra. E isso assim se fez. A terra então produziu erva verde, que trazia sua semente, conforme sua espécie, e árvores frutíferas, que continham em si mesmas as suas sementes, cada uma segundo sua espécie. Acho que eu li 2 vezes a mesma frase. E Deus viu que isso estava bom. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. Deus disse também que corpos de luz sejam feitos no firmamento do céu, a fim de que eles separem o dia da noite e sirvam de sinal para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. Que eles brilhem no firmamento do céu e iluminem a terra. E isso assim se fez. Deus então fez 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir ao dia e o outro menor para presidir à noite. E fez também as estrelas. E ele os colocou no firmamento do céu para luzirem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite e para separarem luz das trevas. E Deus viu que isso estava bom. E da tarde e da manhã se fez o 4º dia. Deus disse ainda que as águas produzam animais vivos que nadem nas águas e pássaros que voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus então criou os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento. Que as águas produzam cada um segundo sua espécie. E criou também todos os pássaros, cada um segundo sua espécie. Viu que isso estava bom. E ele os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. E da tarde e da manhã se fez o 5º dia. Deus disse também que a terra produz animais vivos, cada um segundo sua espécie, os animais domésticos, os répteis e os animais selvagens da terra, segundo suas diferentes espécies. E isso assim se fez. Deus fez, pois, os animais selvagens da terra segundo suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um segundo sua espécie. E Deus viu que isso estava bom. Essa parte é engraçada. Em seguida, disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, que ele comande os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais e toda a terra e a todos os répteis que se movam na terra. Deus então criou o homem à sua imagem e criou a imagem de Deus e o criou macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos,
Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movam na terra. Deus disse ainda: Eu vos dei todas as ervas que trazem consigo sua semente sobre a terra, e todas as árvores que encerram em si mesmas suas sementes, cada uma segundo sua espécie, a fim de que elas vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todos os pássaros do céu, a tudo o que se move sobre a terra, e que é vivo e animado, a fim de que tenham com que se alimentar. E isso assim se fez. Deus viu todas as coisas que havia feito, e elas eram muito boas. E de tarde e da manhã se fez o sexto dia. Então aqui é o capítulo 1, que ele narrou todo o primeiro capítulo da Gênesis, lá de Moisés. Então esse é os 6 dias da criação na Gênesis de Moisés. Aí depois vamos ver os comentários que ele vai fazer aqui. Mas é bom a gente já dar uma estudada, o que Kardec nos traz, para depois a gente vai se aprofundar mais depois nesses detalhes, né? Daí nós vamos pegar mais nas minúcias. Então vamos pro capítulo 2 ali, que ele lê também a parte do capítulo 2. O céu e a terra foram, pois, assim acabados com todos os seus ornamentos. Deus terminou toda a obra que havia feito no 7º dia e repousou. Nesse 7º dia, após haver acabado todas as suas obras, abençoou o 7º dia e o santificou, porque cessara neste dia de produzir todas as obras que criara. Tal é a origem do céu e da terra, e é assim que eles foram criados no dia em que o Senhor Deus fez um e o outro, e que criou todas as plantas dos campos antes que elas houvessem saído da terra, e todas as ervas das planícies antes que houvessem germinado. Porque o Senhor Deus não havia ainda feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar. Mas da terra se elevava uma fonte que regava toda a superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra e espalhou sobre o seu rosto o sopro de vida. E o homem se tornou vivo e animado. Esse é o capítulo 2. Ele fala ali da criação ali do homem, né? Então vamos ver agora no item 2 aqui, que daí ele já vai começar a comentar agora, né? Sobre isso que a gente leu da Gênesis. Após as explicações contidas nos capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo, segundo os dados fornecidos pela ciência, para a parte material e pelo espiritismo, para a parte espiritual, seria útil estabelecer um paralelo de tudo isso com o próprio texto da Gênesis de Moisés, a fim de que cada um possa fazer uma comparação e julgar com conhecimento de causa algumas explicações suplementares serão suficientes para fazer compreender os trechos que necessitam de esclarecimentos especiais. Então aqui ele está dizendo, né, que é necessário para a compreensão desses estudos da Bíblia, da Gênesis,
de Moisés, por isso que a doutrina espírita ela é ciência, filosofia e religião. Então, para fazer um estudo da Gênesis de Moisés, lá do Velho Testamento, dessas origens, é necessário que tenha dados fornecidos pela parte da ciência, que a gente estudou lá também já sobre a geologia, aquelas coisas todas lá, sobre o tempo, né, da formação do planeta e comprovações disso tudo, né, através da ciência que vai nos dar dados. E o espiritismo também, e a parte do espiritismo também estudar principalmente a parte espiritual, né? Então fazendo um paralelo entre esses dois. Porque é impossível a gente fazer só um estudo assim ao pé da letra, né? Não tem como. Então é necessário que a gente faça, entrar nas minúcias desse conteúdo e tem a parte espiritual, do que a gente tem da parte espiritual, o que trouxeram para nós, os benfeitores, e comprovando junto com a ciência também dados, né? Dados de tempo, esse tipo de coisa, geologia, de formações, né? Para nós ter um estudo mais, um esclarecimento melhor, mais aprofundado. Então vamos para 13, né? Item 3. Entre a Gênese de Moisés e a doutrina científica, há certamente uma notável concordância sobre alguns pontos. Mas seria um erro acreditar que bastaria substituir os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para encontrar uma analogia completa. Um erro não menor seria acreditar que, salvo o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência caminham passo a passo e não são senão a paráfrase uma da outra. Então, paráfrase, aqui tem uma nota de rodapé que explica paráfrase. É o desenvolvimento do texto de um livro ou de um documento, conservando-se as ideias originais, explicação desenvolvida. Nota dos tradutores, segundo o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. Então aqui a Gênese e as ciências caminham passo a passo, né? E não uma questão, como diz aqui essa paráfrase, que seria um sentido de como está escrito no texto, ali no original, no documento, né? Que como ele diz aqui, porque se a gente for lá na Gênesis de Moisés, como a gente leu ali antes, ali está dizendo 6 dias da criação, mas está dando ali como se fosse dias de 24 horas. E na verdade a gente caminhando junto com a ciência, a gente vê, e a própria ciência já dá dados que o planeta tem bilhões de anos, né? Então se o planeta tem bilhões de anos, como é que vai ser criado em um dia ali, né? Uma coisa após a outra, né? Então demora bem mais do que um dia para se construir um planeta, né? Em apenas um dia não tem como construir. Porque é tudo questão de ciência, né? Então aqui diz, entre a Gênese de Moisés e a doutrina científica, certamente uma notável concordância sobre alguns pontos, mas seria um erro acreditar que bastaria substituir os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para encontrar uma analogia completa. Então, na verdade, a gente já estudando, através da doutrina espírita, já nos fornece dados, e a ciência principalmente, que então, na verdade, seriam, períodos, né, da criação. Período ali, teve os períodos, né? Ali, cada dia que Moisés foi narrando ali na Gênesis, ali são períodos que foram sendo criados, cada período foi criado aquilo. Mas não é, na verdade, não seria dias, né? E aí, não sei, para a época, provavelmente, ele colocou ali, talvez, como se fosse dias para eles, né? Ele não soube explicar, assim, a quantidade de tempo, na verdade, né? E já hoje, como a gente já falou em outros estudos no Novo Testamento, porque esse é o início do Velho Testamento, a Gênesis, né? O primeiro, né, estudo do Pentateuco, a Gênesis.
E aí a gente sabe que o Novo Testamento já fornece dados ali, a própria epístola de Pedro ali, que a gente já comentou, diz ali que um dia para o Senhor são 1000 dias, né? São 1000 dias. Então, na verdade, a gente, se ali, por exemplo, na Bíblia está dizendo cada período ali seria um dia, foi criado tal coisa, então a gente já sabe aí que tem em torno de 1000 anos, mais ou menos, né? Seria mais ou menos isso, né? Para ser criado um período. Mas não em um dia, né? Em um dia não teria como fazer mágica, né? Criar tudo num dia. Por mais que, respeitando muitas religiões, por mais que muitos acham que... É como diz ali Kardec, fica na paráfrase, né? Ou seja, o que está escrito no texto ali de Moisés. Não, Moisés disse que um dia. Que Deus criou num dia. E eles acreditam que foi em um dia, porque está escrito que é um dia. Sim. Então eles vão ao pé da letra, o que está escrito ali. E não vão ali, como está dizendo Kardec, ali, em concordância com a ciência, né? Fazendo uma análise realmente de quanto tempo teria o planeta, quanto tempo daria para criar, né, aquele período todo ali, né? Comprovando isso. Então por isso que a doutrina espírita trabalha em paralelo com a ciência, né? Trabalha junto. Não tem como a gente falar, estudar o pé da letra isso, né? Tá? Então esses dias... Então agora a gente já sabe que não são dias, né? Que são períodos, né? E que no Novo Testamento dá ali que são em torno de mais ou menos 1000 anos, né? Cada período, o dia, no caso, representa 1000 anos para o Senhor, né? Está na segunda epístola de Pedro ali. Então é isso, vamos para o 4 agora. Observemos inicialmente, como já foi dito no capítulo 7, item 14, que o número de 6 períodos geológicos é arbitrário, uma vez que existem mais de 25 formações bem caracterizadas. Este número determina apenas a grandeza, as grandes fases gerais. A princípio, ele foi adotado só para reproduzir o mais possível o texto bíblico, em uma época, aliás, não muito distante, em que se acreditava que se deveria controlar a ciência pela Bíblia. Essa razão, porque os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, com o objetivo de facilitar a sua aceitação, se esforçaram em se colocar de acordo com o texto sagrado. Quando a ciência se apoiou no método experimental, sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje, é a Bíblia que se controla pela ciência. Por outro lado, a geologia, tomando como ponto de partida apenas a formação dos terrenos graníticos, não abrange, no número dos seus períodos, o estado primitivo da Terra. Também não ocupa mais com o Sol, a Lua e as estrelas, nem com o conjunto do universo, assuntos que pertencem à astronomia. Para entrar no quadro da Gênese, convém, pois, acrescentar um primeiro período abrangendo todos esses fenômenos, e ao qual se poderia chamar período astronômico. Além disso, o período diluviano não é considerado por todos os geólogos como sendo um período distinto, mas como um fato transitório e passageiro, que não alterou sensivelmente o clima do planeta, nem marcou uma nova fase nas espécies vegetais e animais, uma vez que, com poucas exceções, as mesmas espécies são encontradas antes e após o dilúvio. Podemos assim, sem menosprezar a verdade, não levar em conta esse período. Então aqui tem 3 notas de rodapé. Tem aqui uma nota 176, lá no início, que ele diz: este número determina apenas as grandes fases gerais.
Então aqui no 176, corroborando o raciocínio do codificador, acrescentemos que a escala do tempo geológico utilizada nos dias de hoje estabelece apenas 4 grandes eras. Para maiores detalhes, veja-se no capítulo 7, item 14, a nota de rodapé 91. E tem outra nota de rodapé aqui, o estado primitivo da Terra, 177. Diz assim: atualmente a era pré-cambriana abrange o período da formação da Terra, anterior à formação da camada de granito. Daí também, para maiores detalhes, vai lá para o capítulo 7. E depois tem uma outra nota, também podemos assim, sem menosprezar a verdade, não levar em conta esse período, 178. A escala de tempo do tempo geológico moderna já não reconhece mais o chamado período diluviano. Para maiores detalhes também vão para o capítulo 7. Então é só dar uma olhada lá, ver o capítulo 7, que lá está falando desses períodos, né? E que Kardec, então, aqui ele não fala aqui em tempos ainda, né? Não tem nada falando mais ou menos que tempo seriam esses períodos. Que lá, deixa eu ver se no 91, todos falam na nota de rodapé 91. Deixa eu dar uma olhada lá no 91. Capítulo 7, 91 para ver. Capítulo 7, item 14. Item 14, 91. Vamos ver, item 14, 91. Aqui diz assim: conforme colocado na nota de rodapé 80, relativo ao título das seções deste capítulo, a escala do tempo geológico apresentada pelo codificador está inteiramente de acordo com os conhecimentos da época, de 1868, né, a época que ele escreveu a obra. Atualmente a escala passou a ser dividida em eras, que se subdividem em períodos, que por sua vez são subdivididos em épocas. A tabela a seguir apresenta uma visão simplificada desta visão do tempo, do ponto de vista geológico, acompanhada dos fatos marcantes que caracterizaram cada subdivisão. Nas seções que se seguem serão feitas as correspondências dos períodos nomeados por Kardec, com seu equivalente na escala do tempo geológico, apresentado na tabela a seguir, para que possamos nos referenciar às eras, períodos e épocas utilizadas atualmente. Então esse livro aqui é muito bom, porque tem essas explicações, né? Então lá no capítulo 7, nesse item 14, a nota 91 de rodapé, aí tem essa tabela aqui desses períodos, ó. Aí tem a era pré-cambriana, que nós estávamos lendo ali. Ó, a faixa de tempo, ó, milhões de anos, ó, de 4.600 anos a 550. Ou seja, então já dá bastante tempo essa era, né? Esses períodos, ó. Então, os fatos marcantes dessa era cambriana. Formação da... Então, aqui, ó, 4.600 para 550 dá... Aí desconta dá em torno de 4.000 anos, né? Formação da Terra. Aparecem os organismos unicelulares. Exemplo, algas azul esverdeadas. Aparecem os animais multicelulares de corpo mole. Exemplos, vermes e águas vivas. Então, nesse período aqui que ele coloca aqui, que é em torno de 4.600 anos, até 550 anos, dá em torno de 4.000, né? 4.000 anos, mais ou menos. Aí depois, então aparece nesse período aqui algas e os primeiros animais multicelulares, ó, de corpo mole, os vermes e águas vivas. Aí depois, na era
Na era paleozoica, aí tem o Cambriano, que ele se divide em vários. O Cambriano de 550 a 505. O Ordoviciano, 505, 458. Daí tem o Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Então esse período todo ele vai de 550 até 248 mil. 248. Aí depois tem, então nesse período aqui começa a aparecer os invertebrados, como conchas, fósseis em abundância, as plantas marítimas, aparecem tipos mais complexos de alga e as primeiras árvores. Desenvolvimento dos peixes, aparecem os anfíbios e expandem-se as florestas, formadoras de carvão. Primeiros répteis, aparecimento das coníferas e desertificação primitiva, e o desenvolvimento dos répteis e anfíbios. Então, nesse segundo período, ó, já começa a aparecer os répteis e os anfíbios. Ó. Aí depois tem o outro período, né, que é a Mesozoica. Aí tem o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Daí então vai de 248 a 65. Aí tem os répteis marinhos, aparecem os dinossauros e répteis voadores, os dinossauros se expandem, aparecem os pássaros, formam-se depósitos de petróleo e gás, aparecem as plantas com flores, aparecem os pequenos mamíferos e crise orogênica global, extinção dos dinossauros. Então isso aqui é tudo em milhões de anos, né? Então ele vai de 248 milhões de anos até 65 milhões. Aí tem a Cenozoica. Aí tem o período terciário e quaternário, que vai de 65 milhões até o ano zero. Então daí começa então a formação do Himalaia, formação do Himalaia. Aparecem os grandes mamíferos, plantas com flores em franco desenvolvimento. O rio Colorado começa a escavar o Grande Cânion. Grande variedade de mamíferos, aparecem os seres humanos aí, ó. Ocorre o último período glacial e aparecem os seres humanos modernos, os Homo sapiens. Daí então seria no quaternário ali, e daí já seria do ano zero, né? Então ele começa lá 4 milhões, né? Na verdade, começa com 4 bilhões, né? 4 bilhões e 600 mil anos. Daí tem todo esse período que explica nesse quadro. Interessante, né? Quantas encarnações? Então, ou seja, a gente vê aqui que aqui dá dados aqui que Kardec traz os estudos aqui dos períodos, né? Realmente, então dá para nós ver que não tem nada a ver com um dia mesmo, né? Então são milhões de anos, né, de um período para o outro. Só para nós ter uma base e ver aqui os primeiros períodos, o que foi criado, né? Então essa seria um quadro para explicação da Gênese de Moisés, né? Um estudo que ele fez aqui, bem interessante. Onde é que a gente parou? No item 5, né? No item 5. O quadro corporativo apresentado a seguir se resume aos fenômenos que caracterizam cada um dos seus períodos. Dos 6 períodos. 6 períodos. Permite abranger o conjunto e analisar as relações e as diferenças existentes entre os referidos períodos e a Gênese bíblica. Aí tem uma nota 179. Gênese bíblica. Para a correspondência dos períodos e fatos geológicos apresentados no quadro comparativo com os conhecimentos geológicos atuais. Sugerimos ao leitor reportar-se à escala do tempo geológico moderno, apresentada na nota de rodapé 91.
Então foi a que a gente leu há pouco tempo, né? Então aqui esses 6 dias foi o que a gente leu agora, lá naquela escala lá, explicando. E aqui tem uma outra escala que ele fez, também explicando o seguinte, ó, o primeiro dia, a ciência, né, a Gênese, o céu e a terra ali e a luz que ele estava mencionando lá na Gênese de Moisés, né? Então esse período astronômico seria um primeiro período astronômico. Diz assim, a concentração da matéria cósmica universal num ponto do espaço, em uma nebulosa que deu origem, pela condensação da matéria em diversos pontos, às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. Estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. Atmosfera imensa, carregada de toda a água, em estado de vapor, e de todas as matérias volatilizáveis. Então, o primeiro dia que ele dá a criação do céu, da terra e da luz, seria um período astronômico desse da criação. No segundo dia, é o período primário. Ele cria, então, Deus cria, né, o firmamento, a separação das águas que estão sobre o firmamento das que estão acima. Então, período primário. Endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento. Então, o planeta vai ter aquele resfriamento solidificando, né? Formação das camadas graníticas, né? Então vai formar as rochas aí depois daquele resfriamento. Atmosfera espessa e ardente. Esse quadro aí não estão vendo ele? Estão acompanhando? Então aqui, ó, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios do Sol. Precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatilizadas no ar. E ausência de toda a vida orgânica. Então seria... Ali não tinha vidas orgânicas ainda nesses 2 períodos, né? Estava em período de formação, a Terra estava incandescente, depois esse resfriamento para a solidificação, né? Então era só o firmamento mesmo. No terceiro período de transição, que é o terceiro dia, as águas que estão debaixo do firmamento se reúnem, aparece o elemento árido, a terra e os mares e as plantas aí, ó. Pode ler ali esse período de transição, então, que estou acompanhando, né? Na verdade, não, estava lendo. Qual dia que tá? Ué, você não estava acompanhando? Não, tinha passado. Ah, tá. É bom vocês não Período de acompanhando. transição é o terceiro, né? É o terceiro dia. Período de transição, pode ler ali. As águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimento formado pelas águas. Calor úmido. O Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres organizados da mais rudimentar constituição. Líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas e vegetação colossal. Primeiros animais marinhos, zoófitos, pólipos, crustáceos, depósitos ulíferos. Isso aí. Então agora aqui ele começa, então, a partir do momento que já tem os mares, aí começa a surgir as plantas, né? Então, tendo água, começa a surgir essas plantas. Essas vegetações, esses musgos, né, através da água. E vegetação colossal começa a aparecer. E aí começa a aparecer também, através do mar, os primeiros animais marinhos, né? Então, esse é o terceiro dia. Aí vamos para o quarto dia ali, o período secundário. Quarto dia, então a criação, o Sol, a Lua e as estrelas, ó. Pode ler ali o período secundário, quarto dia.
Superfície da terra pouco acidentada, águas pouco profundas e pantanosas, temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada, depósitos consideráveis de calcários pelas águas, vegetação menos colossal, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais com conchas, grandes répteis, aquáticos e anfíbios. Então aqui começa então a superfície já pouco acidentada, a água pouco profunda e pantanosa, né? A temperatura já não está tão quente. Eu não bota para ele, esse aqui já está até pronto aí já. Depósito consideráveis de calcários pelas águas, vegetação menos colossais, né? Novas espécies já de plantas, primeiras árvores já começam a surgir, os peixes, os cetáceos, animais com conchas e os grandes répteis aquáticos e anfíbios. Isso no quarto dia, né? Lembrando que a gente fez, é bom fazer um paralelo com aquela tabela que eu li antes, ali, que são milhares de anos de um período para o outro, né? Bem interessante. Aqui ele dá o detalhe do como é que foi feito, né, esse processo. Então vamos para o quinto dia, né? O quinto dia, período terciário. Os peixes e os pássaros. Grandes levantamento da crosta sólida, formação dos continentes, recuo das águas para os lugares baixos, formação dos mares, atmosfera depurada, temperatura atual e por efeito do calor solar. Gigantes, os animais terrestres, vegetais e animais atuais, pássaros. Então aqui já no quinto dia já começa então a Terra já formar os seus continentes, né, da formação dos continentes, o recuo das águas, né, para os lugares baixos e dando a formação dos mares. Até tem aquele videozinho que a gente olhou bem interessante que mostra ali que se a gente vê no mapa, aqui a região aqui do Brasil, aquela era colada com o da África, né? Aí depois deu aquela separação, né? O mar separou eles, ali deu um distanciamento bem interessante, né? Aquele vídeo do Poeira das Estrelas, olhou? Fantástico. Consegui olhar. É bem bacana aquilo ali, que ele mostra assim, bem interessante como é que foi, né? A gente colocou lá na página também, né? Quem quiser pesquisar no YouTube, ali coloca Poeira das Estrelas, né? Um programa do Fantástico, deu lá em 2008, sei lá que foi o ano, faz tempo já. Bem interessante, né? São uns videozinhos curtos e que mostram as coisas bem legais, né? Então, a formação dos mares, né? Atmosfera depurada, temperatura atual por efeito do calor solar. Aí já começa a aparecer os gigantescos animais terrestres, né? Ou seja, seria já os dinossauros ali, né? Vegetais e animais atuais e os pássaros. Então no sexto dia, que foi o último dia de criação, né? Que é então o período quaternário ou pós-diluviano, dilúvio universal. Os animais terrestres, né, que foram criados, e o homem por último. Então aqui nesse período terrenos de aluvião, vegetais e animais atuais, e o homem, né, que foi criado por último, né, foi feito todo aquele processo, né, até para chegar também a uma temperatura adequada, tudo para ter uma vida adequada para os seres humanos poder viver. E já tem em abundância toda uma vegetação, né, vasta, plantas, árvores, animais de várias espécies que a gente viu ali, para o homem já poder sobreviver, né? Ele poder começar já a plantar, né, começar o processo de agricultura, poder caçar, aquela coisa toda, fazer todo aquele processo lá do início do homem primitivo, né? Que a gente adentra no início lá como homem primitivos. Então é bem interessante isso tudo, né?
que mostra ali, que ele dá em detalhes aqui como é que foi todo esse processo, né? Que não se deu em apenas dias, como diz lá, né? Mas que na verdade dias a gente representa como são esses períodos, né? Períodos. Que a gente não sabe como é que foi quando Moisés... Na verdade, Moisés era um grande médium, um profeta, que trouxe essas revelações, o Pentateuco mosaico. E é como a gente sabe que quando, nesse processo todo de criação, que quem fez todo esse processo, junto com uma pleiade de espíritos, que nós espíritos, muitos já sabem, que o governador desse orbe, aí, o co-criador desse planeta foi Jesus, né? E é Jesus, foi o co-criador. Junto com uma pleiade de espíritos, né? E que fizeram todo esse processo que está aqui, detalhado aqui. Então, quando Moisés, como ele era um médium, foi anotado por Moisés lá na Gênese bíblica, né? Então Moisés foi um médium de Jesus, né? Então Jesus que ditou, quando lá na Gênese, que nós vamos estudar depois a Gênese bíblica ali em mais detalhes, quando aparecia lá que diziam que era Deus, na verdade era Jesus, né? E Deus, ele não aparece assim, né? Ele está em toda parte, né? Como a gente já sabe. Então quando aparecia, que dá relata que apareceu Deus, que Deus falou com Moisés, né? Que diz lá na Bíblia, né? Deus falou a Moisés, faça isso, faça aquilo, né? E aí, na verdade, então, ele era Jesus. Mas só que ele não ia ali se apresentar como Jesus, né? Se ele chegasse, ele dissesse, apareceu aqui Jesus e disse isso e aquilo, eles iam dizer o quê? O povo rebelde naquela época. Mas quem é esse tal de Jesus aí? Se até depois Jesus veio, mostrando que era o Filho, e veio num momento adequado, propício, né? Para dizer que era o Filho de Deus, né? E trazer toda a verdade. O que eles fizeram com Jesus? Isso já um bom tempo depois, né? De ter sido escrita a Gênese bíblica, né? Ele veio, né? Então, mais ou menos Moisés, ele começou o processo, ele veio antes de Jesus, em torno de 3.000 anos, mais ou menos, antes de Jesus, né? Mais ou menos, 3.000 anos. E aí, então, 3.000 anos depois ele veio. Olha quanto tempo passou e o que eles fizeram com Jesus? Aconteceu o que aconteceu, né? Ganhou uma cruz ali, toda aquela via sacra lá que aconteceu com ele, né? Não acreditaram no carpinteiro, né? No Jesus, o Messias, né? Prometido, né? Que Deus nos trouxe, né? O Messias. Bom, então isso aqui tudo é bem interessante. Então, como ele era esse médium, ele anotou ali, foi anotando. E aí a gente não sabe, né? Por que ele anotou ali dia, né? Deus criou em 6 dias, né? Por que ele colocou dias, né? A gente não sabe, né? Por que foi colocado, se foi feito também naquela época, se foi realmente colocado dias, ou poderia ter sido colocado outra palavra, como a gente está estudando aqui. Poderia ter sido colocado períodos também, né? Isso a gente não sabe, né? Mas então hoje então a doutrina espírita vem e a ciência, junto com a ciência, como Kardec diz, comprovando todo esse processo que não teria como ter sido criado em dias, né? Esse processo todo aí de uma formação de um planeta, né? Toda essa etapa toda que a gente estava lendo aqui em um dia, né? Então vamos lá pro item. Alguma dúvida aí, gente? Tranquilo? Deu para acompanhar bem? Então é interessante nós saber, né? Isso, né? E quando a gente for estudar, a gente já... Pessoal, isso a gente já estudou lá na Gênesis, né? Que Kardec nos trouxe, nos dando a chave já para saber como é que foi feito isso, né? É o item 6 agora, né? Um primeiro fato que ressalta desse quadro comparativo é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de uma maneira rigorosa, como muitos supõem, a cada um dos 6 períodos biológicos. A concordância mais notável é a da sucessão dos seres orgânicos, que é quase a mesma, e a do aparecimento do homem em último lugar. Ora, isto é um fato importante. Também a coincidência, não com a ordem numérica dos períodos, mas com o fato, na passagem em que é dito
que no terceiro dia as águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar e que apareceu o elemento árido. É a expressão do que ocorreu no período terciário, quando os levantamentos da crosta sólida descobriram os continentes e expulsaram as águas que formavam os mares. Foi somente então que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e segundo Moisés. Aí tem uma nota 181. De acordo com os conhecimentos geológicos atuais, os primeiros animais terrestres, anfíbios e insetos, apareceram no período devoniano da era paleozoica, há aproximadamente 395 milhões de anos. A gente tinha visto só naquele quadro lá que eu dei uma lida antes, que eu fui lá no capítulo 7 lá, que mostra lá esse período devoniano da era paleozoica. Aproximadamente 395 milhões de anos, hein? Aí vai colocar ali que foi feito em um dia, né, esse período geológico. É impossível, imagina um dia para milhões de anos, hein? E de acordo ainda com a teoria da deriva continental, há 175 milhões de anos, todos os continentes formavam uma única massa, denominada Pangeia. A partir de então, essa massa foi se subdividindo e os continentes foram se afastando uns dos outros, até assumirem a forma atual, que não é a definitiva, uma vez que o movimento que gerou a subdivisão da Pangeia ainda continua. Para maiores detalhes, então a gente já viu, né? Não, aqui veja-se no capítulo 7, item 39, a nota de rodapé 112. Bom, vamos lá dar uma olhada. Já que a gente estava lá no capítulo 7, 39. Vamos ver essa Pangeia. Item 39. Vamos ver o que diz lá. Eu não me lembro se a gente fez esse item, esse capítulo 7. Teve uns que a gente pulou, né? Que era muito científico, muitos detalhes. E agora na Gênesis aqui tá levando para lá, né? Para saber os detalhes. Os detalhes desse tempo. 39, 38, 39. 39. O item 112, nota dos revisores, ó. Complementando as informações de Kardec, de acordo com os conhecimentos atuais da geologia física, podemos definir a crosta terrestre como sendo a camada sólida externa da Terra. Inclui a crosta continental com mais ou menos 40 km de espessura. Já pensou a crosta terrestre com aproximadamente 40 km de espessura, hein? Tem a espessura da crosta terrestre. E a crosta oceânica com aproximadamente 6 km. A crosta e a camada superior do manto formam a litosfera. O manto é a camada intermediária entre a crosta da superfície e o núcleo, parte sólida, parte fundida, com cerca de 2.900 km de espessura. Já pensou? A litosfera é constituída por placas semirrígidas, as placas crustais que derivam umas em relação às outras, sobre a atmosfera subjacente, uma camada parcialmente fundida do manto. Este processo é conhecido como tectônica, a chamada placa tectônica. Tectônica de placas. Quando duas placas se separam, formam-se fendas na crosta. Viu?
no meio dos oceanos. Esse movimento resulta na expansão dos fundos oceânicos e na formação das cadeias oceânicas. Nos continentes, a expansão da crosta pode formar rift valleys, vales de afundamento. Quando as placas se movem uma em relação à outra, pode ocorrer subducção. Uma das placas é forçada a mergulhar sobre a outra, no meio dos oceanos. Esse processo dá origem às fossas oceânicas, atividade sísmica e arcos de ilhas vulcânicas. As montanhas podem formar-se onde há subducção da crosta oceânica sobre a crosta continental ou onde os continentes colidem. As placas podem também deslizar uma ao longo da outra. A tectônica de placas ajuda a explicar a deriva continental, teoria segundo a qual os continentes se reuniram há 175 milhões de anos para formar uma única massa continental chamada Pangeia, que posteriormente se fragmentou. Nos dias de hoje, entende-se que os processos envolvidos na formação das montanhas, a orogênese, ocorrem como resultado do movimento das placas crustais, descrito acima. Há 3 tipos principais de montanhas: as de origem vulcânica, as montanhas de dobramento e as montanhas por folhamentos de blocos. Então aqui explica um monte de coisa, né? Vai longe. Então é mais para nós ver sobre essas placas aí, né? Então é mais um motivo de curiosidade. Quem quiser se aprofundar mais a respeito desses detalhes, claro, um estudioso dessa área, para ele tira de letra, né? Agora, como a gente aqui é leigo aqui, né? Desses estudos científicos, aí a gente fica só assim lendo na curiosidade, não consegue se aprofundar muito em detalhe. Mas é para nós saber sobre esses detalhes dos períodos, né? Onde é que a gente parou ali no item 7 agora? Quando Moisés disse que a criação foi feita em 6 dias, ele quis falar de dias de 24 horas. Ou teria empregado essa palavra no sentido de período, duração, espaço de tempo indeterminado. A palavra hebraica traduzida por dia teria essa dupla acepção. A primeira hipótese é a mais provável, se nos ativermos ao próprio texto. A especificação da tarde e da manhã, que limitam cada um dos 6 dias, dá margem a se supor que ela tenha querido falar de dias comuns. Não se pode mesmo conceber qualquer dúvida a respeito, quando ele diz no versículo 5: deu à luz o nome de dia, e a trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Isso, evidentemente, só pode se aplicar ao dia de 24 horas, dividido pela luz e pelas trevas. O sentido é ainda mais preciso quando ele diz no versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas. Ele os colocou no firmamento do céu para luzirem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite e para passarem a luz das trevas. E da tarde e da manhã se fez o 4º dia. Aliás, tudo na criação era miraculoso, e uma vez que se entra pela senda dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a terra foi feita em 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais. Todos os povos civilizados partilharam desta crença, até o momento em que a geologia chegou, documentos na mão demonstrando a sua impossibilidade. A ciência, então, né, provando a impossibilidade desses dias novamente.
E outra coisa interessante que ali no verso 5, que diz ali que deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã fez o primeiro dia. No verso 5, né? Daí diz da luz do dia e as trevas à noite. Mas lá no versículo 17, que é depois, falando do sol, da lua e das estrelas, né? Eles colocou no firmamento. Então é uma coisa assim estranha, né? Porque como é que fala ali que deu à luz o nome de dia? E aí então, lá no verso 17 ele fala do sol. É uma coisa assim fica meio estranho, né? Que ele fala no início, ele fala que deu à luz do dia, mas sendo que o sol foi criado lá no versículo 17, foi depois. Então é uma coisa que a gente tem que analisar bem, né? Não fecha bem uma coisa com a outra. Porque aqui, pelo que a gente vê, depois a gente vai se aprofundar mais em detalhes. Agora a gente não vai se aprofundar muito assim em detalhes agora dos versículos. Mas então deu à luz o nome de dia, né? Ou seja, separando, então, ou seja, seria essa luz, no caso aqui o que a gente pode entender agora, por enquanto, seria a luz espiritual, né? Muito provável que seja a luz espiritual. E ali quando ele fala do sol mais adiante, aí seria a luz, no caso, a luz física, no caso, né? Entende a diferença? Então é referente a uma coisa, isso quer dizer mais ou menos isso. Que ele cria a luz espiritual. Não sei, porque já, no quinto já não foi criado plantas e não sei o quê. Não é no quinto. Aqui é no primeiro dia. É criado as plantas? Não, no primeiro dia não. No primeiro dia foi criado só a parte ali, está se solidificando a terra, Quando dando foi processo. criadas as plantas? As plantas já é do segundo dia, né? Então já tem que ter o sol, senão não dá para criar as plantas. E viu? Então por isso que o sol ele dá lá no versículo 17. É mais adiante para poder ter os seres, né? Daí no caso sendo a luz física, né? Para poder dar a vida física, no caso. E aqui no verso 5 ele deu a luz, no caso seria espiritual. Muito provável que seja, né? Como se já tinha as plantas? Como assim? Seria as plantas? Sim, não foi criadas as plantas no terceiro dia, foi o que tu disse. No segundo, ali o terceiro dia, né? Exato. Terceiro, acho. Então já tinha que ter sol, senão No não terceiro dia, no primeiro dia foi criado o céu e a terra. E a luz. Só que a luz aqui, o céu e a terra e a luz, porque aqui nesse período é só astronômico, a concentração da matéria cósmica universal. Então seria a luz, hoje então seria essa luz, realmente a luz espiritual, né? Que diz aqui a concentração da matéria cósmica universal. E aí o sol, e aí no segundo dia, que é o firmamento, a separação das águas. No terceiro, as águas que estão debaixo do firmamento. No terceiro dia que vai vir as plantas, E aí então que, claro, daí já teria que ter sido criado o sol, né? O sol físico para poder dar vida orgânica, né? E aquela luz lá, na verdade, está se referindo ao primeiro dia, então seria referente, muito provável seria referente à matéria cósmica universal. Que pelo que a gente estudou, não é da matéria cósmica universal que se dá as outras coisas, né? E essa luz espiritual também, muito provável, a criação de espíritos também, que a gente já não sabe como que foi feito os espíritos, a gente não sabe, né? Mas pode muito provável que seja feita essa luz, né? Onde é que a gente parou ali? Agora é o item 8. No item 8.
Um dos pontos mais criticados na Gênesis é o da criação do Sol. Após a luz tentarem explicá-lo sobre isso, com a ajuda dos próprios dados fornecidos pela geologia, dizendo que a atmosfera terrestre, nos primórdios de sua formação, estando carregada de vapores densos e opacos, não permitiam que esse visse o Sol, que por consequência não existia para a Terra. Essa explicação talvez fosse admissível se naquela época já houvesse habitantes que pudessem verificar a presença ou a ausência do Sol. Ora, segundo o próprio Moisés, à época só havia plantas que, por outro lado, não teriam podido crescer e se multiplicar sem a ação do calor solar. Após, evidentemente, uma confusão de datas na ordem estabelecida por Moisés para a criação do Sol, mas involuntariamente ou não, se ele errou dizendo que a luz havia precedido do Sol. O Sol não é o princípio da luz universal, mas uma concentração de elementos luminosos em um ponto, ou dito de outra forma, o fluido que em determinadas circunstâncias adquire as propriedades luminosas. Esse fluido que a causa deveria necessariamente existir antes do Sol, que é apenas um efeito. O Sol é a causa para a luz que ele irradia, mas o efeito em relação à luz que ele recebeu. Num aposento escuro, uma vela acesa é um pequeno sol. O que se fez para acender a vela? Desenvolveu-se uma propriedade iluminante do princípio luminoso e concentrou-se esse princípio em um ponto. A vela é a causa da luz, que se difunde pelo aposento. Mas se o princípio luminoso não existisse antes da vela, ela não poderia ter sido acesa. Ali tem uma nota de rodapé ali, senão vamos dar uma lida, senão vai passar muito. Diz: o Sol é a causa para a luz que ele irradia, mas é efeito em relação à luz que ele recebeu. Nota 182. Atualmente a luz é definida como sendo uma forma de energia visível pelo olho humano, que é irradiada por partículas carregadas em movimento. Através de experimentos, os cientistas concluíram que, por vezes, a luz se comporta como uma partícula e, por outras, como uma onda. A luz que o Sol irradia é proveniente das reações de fusão nuclear que ocorrem no seu interior e que geram a emissão de gigantescas quantidades de luz e calor. O Sol, conforme definido pela física quântica, é um corpo em estado radiante, ou seja, um corpo que emite luz. Outros exemplos de corpos radiantes são o carvão em brasa e o filamento de uma lâmpada elétrica. Nota dos revisores. O mesmo acontece com o Sol. O erro se origina na ideia falsa que se teve por muito tempo de que o universo todo começou com a Terra, e não se... Sabe-se agora que antes do nosso Sol e da nossa Terra existiram milhões de sóis e milhões de terras, que por consequências desfrutaram da luz. Um princípio pós a asserção de Moisés e perfeitamente exata. Ela é falsa quando faz crer que a Terra foi criada antes do Sol. A Terra, estando sujeita ao Sol no seu movimento de translação, deve ter sido formada depois dele, e que Moisés não podia saber, uma vez que desconhecia a lei da gravitação.
Encontra-se a mesma ideia na Gênese dos antigos persas, no primeiro capítulo do Vendade Urmuzdi, narrando a origem do mundo. Diz: eu criei a luz que foi iluminar o sol, a lua e as estrelas. E a forma aqui é sem dúvida mais clara, mais científica do que em Moisés, e não tem necessidade de comentários. Então aqui ele está dizendo, né, que dá essa explicação que o Sol então já tinha o Sol, e daí depois foi criada a Terra, né? E aí, como tinha todo aquele processo ali que não dava para perceber a luz ainda, estava em processo ainda, né? Aí então já tinha o Sol, porque Moisés não conhecia a lei da gravitação, né? Que o Sol ele gravita, né? O Sol fica numa certa distância ali e o planeta fica em outra, né? Gravitando. Cadê o 9? Acho que tudo agora. Não, é 9 agora. É 9. Achou o 9. Moisés, evidentemente, partilhava das crenças mais primitivas sobre a cosmogonia. Como os homens do seu tempo, ele acreditava na solidez da abóbada celeste e em reservatórios superiores para as águas. Essa ideia está expressa sem alegoria nem ambiguidade nesta passagem, versículos 6 e seguintes. Deus disse que o firmamento seja feito no meio das águas e que ele separe as águas das águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. Ver capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Itens 3 a 5. Uma antiga crença fazia considerar a água como o princípio, o elemento gerador primitivo. Moisés também não fala da criação das águas, que parecem já existir. As trevas cobriam o abismo, isto é, as profundezas do espaço que a imaginação representava vagamente ocupado pelas águas e em trevas antes da criação da luz. Eis aí porque Moisés diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sendo a terra considerada como formada no meio das águas. Era preciso isolá-la. Imaginou-se então que Deus fizera o firmamento uma abóbada sólida que separava as águas de cima das que estavam sobre a terra. Para compreender certos trechos da Gênese, é indispensável que nos coloquemos sob o ponto de vista das ideias cosmogônicas da época da qual ela é o reflexo. Cosmogônicas, cosmogonia é a origem da criação do cosmos. Então ali ele fala sobre o que a gente tinha estudado no capítulo 5, a gente estudou, falando lá que para aquelas épocas eles tinham uma ideia que o mundo era uma abóbada, né? E daí tinha tipo uma cúpula por cima, né, protegendo a abóbada. Então era uma visão que tinha para aquela época, né? Quem estudou bem antigamente, eles tinham essa ideia. Daí ele achou que tinha essas águas em cima para separar, tinha essa abóbada e tinha as águas embaixo, né? E o firmamento. Então essa era a ideia que tinha. Mas daí hoje a gente já estudando, a gente vê, né, que a ciência depois evoluiu e tudo, aí já tirou essa tese toda aí, né? Que
que o planeta é uma esfera, né? Então vamos para o item 11. É o 10? O 10 é pequeno ali, né? Como o progresso da física e da astronomia, semelhante doutrina, é insustentável? Insustentável, tá certo. Tem uma nota 183, né? Vamos ler para não. Por mais grosseiro que seja o erro de uma tal crença, ainda hoje se embalam as crianças com ela, como se fosse uma verdade sagrada. É com receio que alguns educadores ousam arriscar uma tímida interpretação, como querem que isso não venha a fazer incrédulos mais tarde. Nota de Kardec. Então eles falavam isso para as crianças, né? Essas teses aí, daí as crianças se criavam assim, e aí como depois, mais tarde, eles podem ver que é ridículo, talvez, e não acreditar, né? Nessas teses, né? Virar incrédulos. Entretanto, Moisés atribuiu essas palavras ao próprio Deus. Ora, uma vez que elas exprimem um fato notoriamente falso de duas a uma, o Deus se enganou na narrativa que fez a sua obra. Ou essa narrativa não é uma revelação divina. A primeira hipótese, não sendo admissível, é forçoso incluir que Moisés imprimiu suas próprias ideias. Capítulo 1, item 3. Então aqui diz assim, né, que entretanto Moisés atribui essas palavras ao próprio Deus, né? Ele se referia a Deus, como a gente diz, né? Mas que na verdade não era Deus. Ora, uma vez que elas exprimem um fato notoriamente falso. Então, se Deus disse uma coisa ali, né, retratando a Deus, aí diz de duas uma, ou Deus se enganou, né, que a gente sabe que Deus não se engana na narrativa que ele fez da obra, ou essa narrativa não é uma relação de Deus, né, uma revelação de Deus, se não bate. Então a primeira hipótese não sendo admissível, né, que Deus não se engana, então é forçoso concluir que Moisés exprimiu suas próprias ideias. Isso para a época, né? Vamos para o item 11. Moisés está mais perto da verdade quando disse que Deus formou o homem com o limo da terra. Aí tem uma nota ao 184. O termo hebreu Adão, homem, a partir do qual se compôs Adão, e o termo Hadama, que é terra, tem a mesma raiz. Bem interessante, né? Então, quando Moisés diz lá que Deus formou o homem do limo da terra, então ali ele não colocou de uma forma que não faz sentido, viu? Na época, claro que criou do limo da terra, né? Então ali, quando foi dito lá que foi criado Adão, né? Adão, que foi o primeiro homem, que a gente já sabe que não foi o primeiro homem, que a gente já viu isso, né? Então ali quando fala o termo Adama, que é terra, então o limo da terra, Adama tem a mesma raiz, ó. Interessante, né? A ciência, com efeito, nos mostra, capítulo 10, que o corpo do homem é composto de elementos tirados da matéria inorgânica, ou seja, do limo da terra. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria pueril na aparência, se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Ela tem por finalidade mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem e, por consequência, sua igual perante Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser dominada e tratada como escrava. Saída da sua própria carne, a imagem da igualdade é muito mais expressiva
do que se ela tivesse sido formada separadamente do mesmo limo. É dizer ao homem que ela é igual a ele e não sua escrava, que ele deve amá-la como uma parte de si mesmo. Então aqui ele dá uma chave, ó. Outra chave importante que tem lá na Gênesis, ó. Então que diz que ali o corpo do homem é composto de elementos tirados da matéria inorgânica, ou seja, do limo da terra. Nosso corpo não é composto por átomos? E a terra não é átomos? Não tem átomos? Então faz sentido, né? Então os átomos são criados, né? E tudo a partir do átomo, que são, né? São esses átomos, aí se forma vários tipos de coisas, né? Tudo é composto por átomos, essa matéria inorgânica. E outra coisa interessante também, quando fala lá que a mulher que foi formada, mostrando que a mulher seria criada separada, né, de Adão, né, no caso, Eva, né? Na verdade, aqui ele diz assim que seria uma alegoria. Uma alegoria, ou seja, mostrando para nós que seria um símbolo, né? Que aí nós aprofundando depois nesse estudo, que nós não vamos aprofundar hoje, só quando a gente for estudar mesmo lá a Gênesis de Moisés, daí nós vamos aprofundar isso aqui. Mas Kardec já dá uma chave que a gente tem que é uma alegoria que não podemos admitir ao pé da letra, isso. Que a Eva foi criada, retirada uma costela, foi criada uma mulher depois, né? Então isso é uma alegoria, nós vamos ter que ver o sentido disso aí, ó. Mas tem um profundo sentido, ó, Kardec diz. Então tem um profundo sentido, né? Ela tem por finalidade mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem. Então quando foi formada essa raça, que na verdade não foi criado um homem, Adão, mas uma raça, né? Então foi criado homens e mulheres, né? Do mesmo limo da terra, ali do átomo, né? E não tirado de uma costela ali, é uma simbologia, uma alegoria. Isso aí que nós vamos ver isso aí futuramente, quando a gente for estudar o Pentateuco lá de Moisés. Aí nós vamos ver, através dos estudos de outros estudiosos, do que é essa alegoria aí, né? Aí nós vamos se aprofundar mais. Mas hoje aqui, para nós ver aqui com Kardec, que ele já dá uma chave que a gente tem que se aprofundar, se a gente quer saber. É uma alegoria, tá? Mas então tem que estudar, isso aqui é um símbolo. Vamos ter que aprofundar isso aqui, pesquisar e ver, né? Que já tem estudos, já espírita, que já vai explicar sobre isso. Tá? Vamos ver o 12 aqui. O 12 ele é meio comprido. Tá, vamos fazer o 12 aqui para nós ver se a gente consegue encerrar esse, para nós pegar um outro título. Para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de aprender o conjunto e conceber o infinito, essa criação milagrosa e instantânea tinha qualquer coisa de fantástico que impressionava a imaginação. A imagem do universo, tirado do nada em alguns dias por um só ato da vontade criadora, era para tais espíritos o sinal mais incontestável do poder de Deus. Com efeito, que descrição mais sublime e mais poética desse poder do que a dessas palavras. Deus disse que a luz se faça e a luz se fez. Deus, criando o universo pelo grupamento lento e gradual das leis da natureza, ter-lhes aí percebido menos importante ao menos poderoso, fazia-se necessário algo de maravilhoso, que fugisse dos meios comuns, senão eles teriam dito que Deus não era mais hábil que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Os homens primitivos são como crianças
para quem não é preciso dar mais que alimento espiritual, Alimento intelectual. que a sua inteligência natural. Atualmente, quando somos esclarecidos pela luz da ciência, constatamos os erros materiais da narrativa de Moisés. Mas não censuramos por haver falado a linguagem do seu tempo, a qual ele não teria sido compreendido nem aceito. Respeitamos essas descrições que hoje em dia nos parecem pueris, como respeitamos as fábulas que ilustraram a nossa infância e abriram as nossas inteligências. Nos ensinamos a pensar. Foi com essas descrições que Moisés incutiu no coração dos primeiros homens a fé em Deus e seu poder. Fé ingênua que devia se depurar mais tarde sob a luz da ciência. Porque nós sabemos ler corretamente, não desprezamos o livro em que aprendemos a soletrar. Portanto, não rejeitamos a Gênese bíblica. Ao contrário, vamos estudá-la como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época uma epopeia rica em alegorias cujo sentido oculto deve ser procurado e que é preciso comentar e explicar com a ajuda das luzes e da razão e da ciência. Porém, fazemos ressaltar as belezas poéticas e os ensinamentos velados sob a forma alegórica. É necessário demonstrar-lhe claramente os erros no próprio interesse da religião, que será muito mais respeitada quando esses erros não forem postos à fé como verdades, e Deus parecerá maior e mais poderoso quando o seu nome não for misturado com fatos controversos. Então, aqui para encerrar essa criação dos 6 dias, ó, uma coisa importante que aqui o próprio Kardec diz, ó, né, que muitos acham, mas é bobagem, está estudando, para que estudar um Velho Testamento, isso aí é bobagem, não sei o que, mas aqui ó, o próprio Kardec diz, ó, portanto, não rejeitemos a Gênese bíblica. Ao contrário, vamos estudá-la. O próprio Kardec está dizendo para nós estudar o Velho Testamento. Ele está recomendando. É para nós saber o quê? Porque ali diz assim, vamos estudar como se estuda a história da infância dos povos. Nós vamos estudar a nossa infância, as nossas origens lá na Gênesis, lá no Pentateuco. Para saber da onde a gente veio, como é que foi formado esses povos, né? Como é que funcionou tudo isso. Trata-se de uma epopeia rica em alegorias, ó. Então ali tudo que está na Gênesis, ali, Bíblia, no Pentateuco, são alegorias daquela época. E ele diz que é preciso comentar e explicar com a ajuda das luzes da razão e da ciência, como a gente já disse. Porém, fazendo ressaltar as belezas poéticas, ó, e os ensinamentos velados sobre a forma alegórica. Os próprios estudos que tem da Gênesis de Moisés, à luz da doutrina espírita, o próprio Haroldo Dutra diz, tem esses estudos já também, né? Ele estudou uma boa parte dessa Gênesis ali, quem quiser estudar, se aprofundar, ele também fez uma parte, não estudou toda ela ainda, mas ele mesmo diz que são poemas, né? São poemas, eles cantavam música, eram poemas que eles recitavam aqueles versos naquela época, né? Então é no caso, para um povo daquela época que era um meio deles se expressarem, né? Deles colocar essa obra aí na forma para aquela época, né? Eles tinham uma forma de colocar isso tudo, né? Então por isso que a gente tem que ver que essa forma são formas alegóricas, né? São alegorias, são símbolos ali que tem que decodificar, tem que trazer. Através da doutrina espírita vai nos ajudar com bastante estudo que tem hoje para nós. E acompanhando junto com a ciência também, né?
que vai nos dar esses dados todos que a gente viu ali da geologia, né? Daqueles períodos todos ali, que vai nos ajudar, nos mostrando que não foi em dias, né? Como a gente viu, esses 6 dias da criação que está na Gênesis, né? De Moisés, que é uma alegoria, que são símbolos, foi recitado aqueles versos, tudo como se fosse poemas, né? É como se cantasse uma musiquinha, e eles foram representar aqueles períodos todos ali como se fossem dias, uma música que canta, né? Deus criou isso, criou aquilo, né? Representando em dias. Então é bem interessante, né? E nos mostrando então que realmente vale a pena a gente ir lá nessa base, nessa origem, para nós estudar, para não saber, né? Para nós saber, para não ficar lá perdido lá e muitos levar aquilo ao pé da letra, né? Então tem bastante coisa importante para a gente aprender, estudar, saber como é que realmente foi aquilo ali todo, né? Para nós não ficar na ignorância, né? E para não dizer que os espíritas são os ignorantes, né? Que não conhecem. Não, os espíritas não estudam a Bíblia, não sabem, são ignorantes da Bíblia, que é só as outras religiões que estudam a Bíblia, né? E aí muitos das religiões respeitando, eles vão ao pé da letra, vão ao que está escrito ali, né? E na verdade o papel do espiritismo é trazer aquilo tudo de uma forma, né? Retirar aqueles símbolos, aquelas alegorias todas ali para nós realmente ir ao espírito da letra, né? E trazer com base também junto com a ciência, que é importante. E nós vamos estudar a Gênese Bíblia, vamos se aprofundar, né, numa outra oportunidade. Depois que a gente terminar outro estudo, nós vamos adentrar o Velho Testamento, né? E ainda vai ser uma proposta que a gente vai, talvez a gente pode estudar o Pentateuco, né? Pode ir mais adiante, aí tudo depende, né, do decorrer desses estudos, como é que vai ser, né? Mas é muito bom. Então fica o convite para nós, né? Que Kardec mesmo convida para a gente estudar, né? Então vamos estudar, vamos se aprofundar, vamos conhecer. Então, importante é essa gênese de Kardec, que está já nos dando a chave para o ensinamento do estudo bíblico, né? Ou seja, está abrindo já, né, as portas já para começar o estudo bíblico, né? E aí, como a doutrina espírita ela é evolucionista, ela está sempre trazendo dados, né? Trazendo os livros, outros autores estão se aprofundando, trazendo, nós vamos buscar onde tem já, né? Esses estudos para facilitar para nós mesmos, né? Tá, gente? Então vamos encerrar aqui, que a gente até já passou do horário. E daí na próxima terça a gente estuda o Paraíso Perdido, tá? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos dar sintam-se todos abraçados, dar uma boa noite a todos que participaram aí conosco. E convidando então, vamos fazer a nossa prece, vamos então nos harmonizarmos e agradecer então, Senhor, somente agradecer por mais essa noite de aprendizado, de ensinamentos, e já nos mostrando, né, o que a Bíblia nos traz, esses ensinamentos tão profundos, e que a luz da doutrina espírita vem decodificar, vem nos mostrar, retirando essa simbologia, essas alegorias, agradecendo aos espíritos superiores por nos trazer esses ensinamentos e que Kardec começou nesses estudos e que hoje a gente é convidado então a se aprofundar neles. Agradecemos por tudo, a esta família, ao nosso pai Francisco, que é um grande estudioso, né? Um grande evangelista, que ele mesmo nos traz, pode nos ajudar muito com esses estudos, com esses ensinamentos, que dentro da nossa ignorância, né, a gente tem muito que aprender, e muito que buscar, que pesquisar, que trazer à luz do Espiritismo esses ensinamentos. Então agradecemos por tudo e a todos. E damos então por encerradas as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.